pela tua palavra, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que Deus colocou no coração dele, que ele consiga transmitir para a igreja com autoridade, com unção, com cura, com libertação, com confronto, Deus, porque nós estamos aqui, nem que seja para ser confrontados para a nossa melhoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se tiver algum impedimento contra a tua palavra, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que a tua igreja saia daqui, Pai, alimentada da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, querido. Eu salvo os irmãos com graça e paz, amém? Amém. O pastor me constrangeu aqui, pastor. Pode assentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E eu estou muito feliz, irmão. Por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de assim ministrar a sua palavra, que é uma responsabilidade muito grande, queridos. As pessoas que ministram a palavra do Senhor, porque nós sabemos que como ser humano nós tropeçamos na palavra. E a Sagrada Escritura diz assim, querido, que no juízo final a gente vai prestar conta de tudo aquilo que nós professamos aqui. É verdade. Então isso daqui é uma responsabilidade muito grande. Amém? Eu gostaria de ler a palavra aqui, mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de dar um testemunho. Vamos ler a palavra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 9, querido. E no versículo 18, eu estava com bastante dúvida, sabe? O pastor veio aqui, Jesus usou ele, e a mensagem veio quente aqui. Eu falei, então vai ser por aqui mesmo, não vai entrar. Aleluia, Jesus. Se fosse por mim, que tu pudo já se encerraria, sabe? Eu já saía daqui saciado já, amém? Amém. Porque o louvor já entrou, já nos sabe, preparando a terra para a semente mesmo. O pastor entrou aqui, o Senhor usou ele, sabe? Aleluia, Jesus. Esse é o último quinta-feira do ano, querido. É o último, né? Então foi coisa que Jeová mandou vestir essa vestimenta aqui. Aleluia, Jesus, amém? Porque isso aqui estava empoeirado há muito tempo, ele estava olhando para ela hoje. Eu falei, não, mas não, né? Mas o Senhor falou, pá, você vai com isso daí. Eu tocou no meu coração, eu falei, então. Amém, querido? Mateus, capítulo 9, versículo 18. Quem encontrou diz amém. Amém. Aleluia, Jesus. Aqui fala sobre a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Isso é o cabeçalho da minha Bíblia. E se você parar e observar, esse daqui é Mateus, Lucas, fala a mesma coisa. Alguma coisa se diferencia, sabe? Em Lucas, amém? E Marcos também. Mas vamos aqui em Mateus. O primeiro diz assim, ó. E dizendo-lhe ele essas coisas, e eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe as tuas mãos e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluido de sangue, chegando por detrás dele, tocou nas orlas das suas vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu não somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-o, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. E logo o povo foi posto fora. E entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou aquela notícia àquele país.
até aqui, não. O pastor orou comigo, querido. Mas acrescentando um pouquinho mais, feche teus olhos, querido. Aleluia. Não diminuindo, desprezando, mas sim acrescentando um pouquinho mais a oração do servo do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que diminua eu nesse altar, Senhor amado, e que tu cresça aqui nesse lugar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque de mim mesmo não tenho nada a não ser temor e tremor, Senhor, nesse exato momento, Senhor. E que as tuas palavras, Senhor amado, venham assim, Pai, nos confrontar, Senhor. Como ser humano, precisamos ser confrontados pela tua palavra, Senhor. Para que nós possamos ser curados de todos os males, Senhor amado, lançados por Satanás contra a nossa vida, Senhor. E pelo teu servo ministrando recentemente, Senhor amado, aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor sacudiu a terra, Senhor amado, em favor do teu povo, Senhor. A terra se abriu nesse lugar, Senhor amado, os pecados maldizentes, as fofocas foram consumidos nesse lugar, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que a tua presença venha pairar aqui nesse lugar, Senhor. E leva todas as mentes cativas, Senhor amado, diante desta palavra que será ministrada aqui nesse lugar, Senhor. E que venha ouvir, Pai querido, e se posicionar, Senhor, diante de ti, Pai querido, como necessitado, Senhor, como eu também, em nome de Jesus. Pode assentar, querido, em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de contar um testemunho, querido. Eu sei que tem câmera para todos lados aí, né? Vendo a gente, mas... Aleluia, mas eu gostaria de contar um testemunho. Eu vou falar aqui é meio constrangedor, sabe? Queridos, eu passei por um período muito difícil, sabe? Eu não consegui honrar com o meu compromisso. E o meu nome, ela foi para Serasa, por esse PC, querido. Eu passei uma dificuldade muito, sabe? Porque às vezes, como servo do Senhor, a gente quer ajudar todo mundo, é nessas horas que a gente se lasca, sabe? E a minha conta foi para 55 mil, pastor, sabe? Aí eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia honrar, não conseguia, porque se eu tirasse daqui, faltava ali, era aquela guerra. E essa foi a minha muralha que caiu, sabe? Nessa campanha de Jericó. Então, era para mim, eu particularmente, querido, era um pouco vergonhoso, sabe? Por ser um ministro da palavra do Senhor, sabe? Não estou, sabe? E eu não conseguia honrá-lo, sabe? Então eu entrei nesse propósito. Eu falei para minha esposa assim: eu vou entrar nesse propósito, mas existe algo dentro de mim que eu preciso resolver. E sobre o nosso casamento, eu e a minha esposa, a gente estávamos vivendo um relacionamento muito conturbado, sabe? A gente não conseguia se entender, queridos, sabe? A nossa palavra batia de frente, pastor. Você sabe aquele caixa de campo, quando você quer engatar, você não consegue engatar, aí tem atrito, sabe? Aí não vai, sabe? Aí você resolve jogar na outra marcha, você esquece aquela marcha. Até esse tempo atrás, eu estou falando isso porque esse tempo atrás meu carro estava assim, sabe? Mas a minha vida conjugal estava desse jeito, sabe? Era um atrito, amado do céu, só Jesus na causa. E entramos nessa campanha, nesse propósito, tanto eu, tanto ela. E eu confesso aos irmãos que chegou uma proposta para mim, pelo meu WhatsApp, sabe? Eu não acreditei muito não. Aí entrei na Serasa e eu observei lá que para mim quitar a minha dívida ficava em R$2.600. Imagina 55 mil, querido. Imagina, pastor. Então, querido, eu abracei, sabe? Eu abracei essa causa, falei: Jesus, essa muralha já caiu. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Você sabe, querido, algo impossível na nossa vida acontece quando nós cremos, sabe? E a respeito da minha esposa também, sabe? É interessante, pastor, que antes de nós encerrar essa campanha, em momento algum deu certo para o senhor visitar nós, lembra? Não dava certo, eu ficava até bem envergonhado, já sabe?
Eu falava com minha esposa, meu Deus do céu, nós sempre falamos com o pastor para ele, né? Nós vamos preparar um dia para ele vir aqui, e sabe, aquela guerra, sabe, não dava certo. Mas depois que nós encerramos a campanha também, graças a Deus, deu certo. Aleluia, Jesus, o pastor e a pastora foi lá, saiu da 3 horas da manhã, sabe? Fizemos uma vigília ali, sabe? Aleluia, Jesus. Foi uma bênção, sabe? E de lá para cá, pastor, as coisas mudou muito, viu? Aleluia, Jesus. Então são duas muralhas que caiu ali, viu? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém, querido? Amém. Então vamos na palavra, então, querido. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, querido, que o chefe, o Jairo, ele vai e se postra diante do Senhor. Ele fala para o Senhor assim, em outra, por exemplo, Marcos fala assim, aqui não está no Mateus, a tradução aqui no Marcos, está escrito assim que ele chega e fala, postra diante do Senhor, fala para Jesus, a minha filha está moribundo. O Senhor vai até comigo à minha casa, impôs a mão sobre ela e ela viverá. Jesus, querido, imediatamente ele não recusou aquela fé tão grande que chegou até ele. Sabe, ele levantou e seguiu aquele homem. Mas o que me chama a atenção, querido, nesta palavra, é que a palavra de Deus diz assim que, se você observar e estudar um pouco ela, você vai entender que Jairo era um homem importante naquela região, naquela província. Ele era chefe daquele local, ele era líder religioso. Só que, porém, como Paulo, ele como os seus seguidores, rejeitava a mensagem da cruz. Porque até então não entendia, mas ouvia o alvoroço que Cristo andava fazendo por onde passava. E ele não pensou 2 vezes, querido. Ele não pensou 2 vezes quando ele viu a sua filha sendo ali, a sua vida, aqui em Mateus diz assim que ela já falece, já chegou a falecer. Tanto é que tinha já músico ali, já se aproveitando das situações. Mas só que quando ele, aqui em Marcos diz assim que ela estava moribunda. O que moribunda significa, querido? Moribunda significa, se você observar o dicionário, você vai ver que pessoas moribundo é aquelas pessoas, querido, que está chegando quase a óbito. Ele está agoniando para morrer. Então a menina estava nessa situação. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então ele, o chefe ali, não olhou para o seu cargo, ele não olhou ali para o seu ponto, sabe? Ele simplesmente foi lá e se humilhou ao Senhor. Sabe? Porque ele sabia que a sua história ia mudar naquele exato momento. E Jesus já gosta desse tipo de pessoa que tem fé, que Jesus levanta e vai atrás e segue. E diz a palavra de Deus que ao caminhar tinha uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. A Bíblia fala assim que ela desperdiçou tudo, os seus bens com os médicos, e nada resolvia a sua situação, a não ser ir cada vez mais pior. Mas ela também ouviu que o Senhor fazia milagre. Aleluia, Jesus. E ela não perdeu tempo. Quem sabe você aqui está nesse lugar, querido, hoje. Somente nós que estamos aqui, nós sabemos que estamos em pouco. Alguns, quem sabe, já viajaram, não sei, sabe? Mas o que está aqui, quem sabe, o Senhor trouxe para esse propósito aqui nesse lugar. O que me chama a atenção, querido, da mulher, do fluxo de sangue, é que ela perdeu tudo, financeiramente falando. Se você estudar um pouco a história dela, se aprofundar, você vai entender que na lei dos judeus, as mulheres que estavam em TPM, falei certo para você, TPM? Certo? Certo, me corrija. Aleluia. Ela não podia ficar junto com a sua família em casa. Existia um arraial, ou seja, uma casa ali para as pessoas que estavam com sangue vazando. Não podia ficar junto com os seus familiares. Por quê? Porque se ficasse junto com o seu esposo, junto com
com seus filhos, com seus familiares dentro de casa, a pessoa também ia ficar imundo. Pela lei de Moisés era assim. Então, segundo a história, diz assim que ela estava no arraial junto com os outros. Mas só que ela resolveu, ela ouviu, então ela agiu. O que me chama a atenção é a ação dela. Você para e pensa comigo, raciocina, o que essa mulher pensou? Segundo a história, diz assim que ela pensou da seguinte forma: ela olhou para si, olhou a situação e falou: o dinheiro acabou. E ele está vindo. E se eu tocar nele mesmo eu posso morrer apedrejada. Porque pela lei era isso. Porque se ela tocasse literalmente no Senhor, segundo a lei de Moisés, querido, ela estava condenando o Senhor para ser uma pessoa imunda. Porque a pessoa que estava na situação que ela estava era considerada pessoa imundo. Aleluia, Jesus. Mas ela pensou, segundo a história diz assim, que ela pensou, ela falou consigo mesmo: se eu ir lá e tocar nele, nas horas da sua veste, somente nas horas das suas vestes, eu tenho certeza dentro de mim que eu ficarei sã. Mas se eu errar a mãozada e tocar nele, eu serei morta, apedrejada. Mas se eu ficar aqui, eu sei que eu vou morrer. E se eu ir ali, eu corro o risco de morrer também, mas também eu corro o risco de me libertar dessa situação. Aleluia, Jesus. Olha o que essa mulher pensou, queridos. E segundo a palavra de Deus, diz assim que a multidão era muito grande, porque Jesus atraía isso. E segundo diz a Sagrada Escritura, querido, que ela não podia entrar por frente mesmo, não tinha condição na situação que ela estava, não tinha. Porque a morte poderia acontecer mais rápido na vida dela. A solução que ela poderia era por trás mesmo. Aleluia, Jesus. Ou seja, ela usou a inteligência. Ou seja, em outras palavras, querido, ela não se conformou com a situação que ela estava vivendo. Vamos entrar para a hermenêutica agora. Ela não se acostumou com a situação que ela estava vivendo. Ela aproveitou a ocasião e disse assim: entre eu ficar aqui e lá, então eu prefiro que eu vou ir lá. Nem que eu morra lá na frente. Essa é a minha oportunidade. Essa é a minha chance. E essa é a hora, esse é o momento. E levantou e foi. Saiu do seu comodismo. Você já parou para pensar? Eu estava pensando nisso, querido. Esse ano foi uma guerra muito grande para mim. Não estou fugindo do raciocínio, já entro nada de novo. Existem 2 ciclos na vida do ser humano, querido. Um ciclo que você está vivendo hoje, e um ciclo talvez você vai ter que entrar por ela aproximadamente. Eu, por exemplo, eu saí de um ciclo, querido, que foi muito difícil. Foi muito difícil para mim esse ciclo. Tanto é que eu gravei aqui hoje. Eu falei para o Senhor, pastor, isso foi de Deus, isso aí veio do céu, pastor. Esse veio do céu, isso aí, e juntamente com essa mensagem, ela se encaixou, pastor. Aleluia, Jesus. Existe, querido, um ciclo que você não consegue, a sua psicologia não consegue, sabe? Você se sente fraco, você luta, mas você não consegue, eu estava nessa situação. Mas só que quando o pastor falou e cada um fala e clama ali, eu ajoelhei ali e falei: Jesus, esse é o meu momento. Porque eu estava sangrando igual aquela mulher do fluxo de sangue, querido. Quantas pessoas que não estejam nessa noite aqui na casa do Senhor sangrando do seu passado. Tem pessoa que não esquece do passado mesmo, que está sangrando. O passado para nós, que ela tem que servir como testemunho para edificar a vida. Aleluia, para edificar a vida. O nosso passado tem que servir para isso. O nosso passado, querido, se nós for testemunhar aqui, ela tem que servir para edificar a vida. Porque se nós ficar lembrando do passado e não sai do passado, eu estava desse jeito, viu? Eu estou pregando para mim mesmo. Sabe, você não consegue sair do seu passado, você não consegue desenvolver na área financeira, você não consegue desenvolver na área espiritual, você não consegue desenvolver na área familiar, irmão. Essas são pessoas que estão sangrando. Aleluia.
Aleluia, Jesus. É de você ficar aí do jeito que você está aí. E você vir daqui a pouco aqui na frente. Porque se você continuar desse jeito, você vai morrer. Mas se você vir aqui na frente, quem sabe hoje vai ser o momento, querido. Como já foi. Essa palavra está vindo, está selando aquilo que o pastor foi usado. A irmã que louvou, essa palavra está selando tudo aqui com ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí quando, querido, essa mulher, ela chega por trás. Quando ela chega por trás, querido, ela para, tinha um tiro certo no alto, querido, nas vestes do Senhor. Aleluia. Irmão, a Bíblia fala assim, que imediatamente aquela mulher ficou sã. Glória a Deus. Jesus, querido, sentiu isso no meio da multidão e fala, quem me tocou? Jesus sabia quem tocou ele, mas ele, sabe, queria provocar, queria confrontar, falou, quem me tocou? O seu discípulo falou, mestre, o senhor pergunta quem te tocou? É tanta multidão que está aqui, não, alguém me tocou diferente. Quem sabe no mundo espiritual nessa noite você vai tocar, ou seja, já tocou diferente nesse lugar, aleluia. Eita Deus. Porque o foco do Senhor, querido, não era curar ela. Eu já vou entrar na questão do Jairo de novo. O foco do Senhor era ir curar a filha de Jairo. A mulher aproveitou a oportunidade, querido. Quem sabe a oportunidade é hoje, irmão, na tua vida, nesse lugar. Esse vai ser o momento. Último quinta-feira eu fui privilegiado para me pregar justamente nesse dia. Aleluia. Quem sabe vai ser hoje, querido, essa situação vai mudar. Aleluia. Eita. Aleluia. Aleluia, Jesus. Desce fogo. A mulher toca nas horas do veste do Senhor. Jesus fala assim, que ela se afasta, fica toda acanhada, sabe? Jesus olha para ela e fala assim, filha. O que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé Glória a Deus. te salvou. Aleluia, Deus. Irmão, a tua fé. Irmão, a multidão, ele quer parar a sua fé. No mundo espiritual há uma batalha, uma guerra, irmão. No mundo espiritual, nós que estamos aqui, queridos, principalmente nós estamos chegando nesse final desse ano, sabe, 2026, está se aproximando, 2025 está saindo já praticamente da era dele, e muitas coisas acontecem, querido, muitas pessoas recebem mudança, muitas pessoas recebem tantas coisas, querido, muitas pessoas não conseguem atravessar, fica, sabe, o ciclo dessa pessoa já se encerra ali mesmo, sabe, o Senhor já leva para o céu junto, aleluia. Muitas coisas, querido, até a virada do ano, querido, pode acontecer de bom na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas coisas podem mudar na tua vida, nas nossas vidas, porque eu me coloco nisso também. Aleluia, Jesus. Primeiro milagre. Jesus continua a viagem. Enquanto Jesus ele está se aproximando da casa de Jairo, a Bíblia fala assim que ali estava um alvoroço. Você sabe o que é alvoroço, querido? É choro misturado com, sabe, gritaria, sabe? E o que me chama a atenção, que eu estava estudando essa passagem, os judeus também, ainda também é assim, vários países são assim. Quando o seu ente querido falece, morre, eles contratam um grupo de cantores, de fúnebres. Então, eles são contratados, recebem dinheiro. Quando ele termina de chorar ali, o corpo sai fora e sabe, os familiares vai lá, sabe, faz uma vaquinha entre si, sabe, e arrecada dinheiro para pagar o chorão ali, sabe. E o povo estava chorando, querido,
numa tal forma. O que me chama a atenção é que Jesus chega lá, querido, e aleluia, Jesus. Quando o Senhor chega até ali, parece que eu estou vendo a cena aqui. Quando o Senhor chega ali, querido, o chorão fica desempregado. Até engraçado, né, pastor? Eu fico imaginando o demônio no mundo espiritual, querido. Ali, sabe, oprimido, usando aquele povo chorando, sabe, chorando de tal forma. Mas quando a luz aparece, querido, naquele momento, as trevas começam a clarear. Quando o Senhor chega, fala, vai sair fora daí que a menina está dormindo, vou despertar ela. E os chorão começaram a rir. Ele não queria perder a mamada também, pastor. Parece que é engraçado nessa mensagem. Ele não queria perder a mamada, sabe? Começaram a rir para tentar distrair a multidão que estava chorando junto. Aí o Senhor entra ali juntamente com os pais da menina, pega na mão da menina e joga para cima. E entrega para os seus pais dar água para ela beber. O que eu quero dizer nessa noite com essa mensagem, querido? Aquele homem religioso, aquele chefe, que não poderia se mostrar para ninguém, ele se mostrou diante do Senhor. Por quê, querido? Porque o seu sonho estava a quase ser enterrado já naquele exato momento. Aleluia, Jesus. Às vezes nós estamos assim na presença de Deus, queridos. Quantas pessoas que fizeram propósito no começo desse ano aqui, ó. E o ano está se findando e o seu propósito não aconteceu. Quantas pessoas que sonharam, quem sabe, um relacionamento maravilhoso. Quantas pessoas, querido, que sonharam, quem sabe, um carro, sabe, uma casa, uma cura, não sei. Mas até agora não aconteceu nada disso. Ou seja, quem sabe você na sua mente está pensando assim, olha, o ano já se acabou e eu não recebi nada. Hoje é o último dia de quinta-feira, que o pastor acabou de falar aí na frente, e não aconteceu nada. Eu estou achando que eu estou vivendo uma vida enganosa. Eu mesmo estou me enganando, eu mesmo. Aí eu começo a observar ali, querido, quando o povo de Deus, ele atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. A Bíblia fala assim que o povo esqueceu. A juventude daquela época esqueceram o que o seu Deus fizeram por eles. Mas ali existia um remanescente, uns anciãos. Aleluia! E os anciãos chegavam até o jovem e falavam assim, não terminou não. Você está sacando aí a mensagem? O ano não terminou não. Glória a Deus, aleluia. Porque ele lá no deserto, ele fez descer Saraiva do céu, querido, aleluia. Porque Israel com a sua arma, com a sua força não ia vencer a peleja, aleluia. Então a palavra de Deus diz assim que Deus enviou Saraiva do céu, aleluia, para consumir aquele soldado que estava indo contra o povo de Deus. Irmão, aleluia, o ano não se findou ainda, aleluia. Glória a Deus. O ano não se findou para você ainda, queridos. Glória! Aleluia, já muitas coisas podem acontecer, aleluia. Quem sabe hoje à noite, quem sabe hoje à noite, querido, esse sangue vai parar de vazar, aleluia. Estou falando do mundo espiritual, igreja do Senhor. Quem sabe essa noite, aleluia, você vai sair daqui cantando uma vitória. Quem sabe essa madrugada ainda o Espírito Santo de Deus vai te levar numa experiência lá dentro do seu quarto, aleluia. E você vai começar a ter visões, vai começar a ver algo diferente na tua vida. Uma coisa que nós não podemos se conformar, querido. Aquela mulher não se conformou. Aquele chefe não se conformou com a situação. Aleluia, Jesus.
Mas uma coisa que me chama a atenção, querido, sabe que a palavra de Deus me chama a atenção? É que Deus, Ele nunca prometeu para ninguém que você não iria passar por certas situações que você vai passar. Aleluia, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado através da tua vida, aleluia. As pessoas têm que olhar em você como olhou lá para trás. Você lembra quando aqui chorou, estava lá chorando? Acabei de falar aqui, aleluia, Jesus. Aquelas pessoas estavam torcendo que aquela menina fosse enterrada, aleluia. Quem sabe tem pessoa lá do outro lado torcendo pelo seu sonho ser enterrado, pelo seu casamento ser enterrado, aleluia, pelo seu projeto ser enterrado. Mas nessa noite, o Senhor te pega pela tua mão e te levanta aqui nesse lugar, aleluia. Maravilha, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus, aleluia. Satanás tentou acabar, querido, com a minha vida espiritual. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor prepara pessoas boas para cruzar em nossos caminhos, aleluia. Satanás tentou destruir minha família, aleluia. Mas o Senhor, querido, Ele nunca esquece dos seus. Eu estava na minha casa, abri a janela, olhei para o céu um certo dia, e a minha esposa dormindo, nós tínhamos acabado de discutir. Eu falei: Jesus, eu não entendo, Senhor, o que o Senhor quer na minha vida. Me dá vontade de sair e acabar com tudo, sabe? Mas daqui a pouco o Senhor me confortou meu coração de novo, e assim seguimos adiante, querido. Tem momentos nas nossas vidas, querido, que nós chegamos numa patamar que parecemos criança novamente. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de falar para você, igreja, que você pode passar pelo deserto, mas lá você não vai ficar. Ali simplesmente uma escola. Ali é uma escola, querido, para o Senhor ensinar você. Ele está te ensinando nesse deserto. Olha, você vai sair daí. Quem sabe você está sangrando, está no deserto, está no arraial, mas o Senhor está te tirando hoje à noite desse lugar. Aleluia, Jesus. Você pode até pensar que o Senhor não é com você, mas o Senhor é com você. Às vezes Satanás coloca dúvida nas nossas vidas, para nós pensar: será que o Senhor está comigo? Será que Ele esqueceu de tudo que eu fiz? O Senhor não esquece de nada, queridos. Você lembra quando o profeta Isaías foi lá, profetizou na vida rei Ezequiel, né, pastor? Ezequiel. Ele falou para ele: preparar a tua casa que você não vai viver mais. E a Bíblia fala assim: antes dele sair do palácio, o Senhor fala no coração dele, vai voltar e fala para ele que tem mais 15 anos de vida para ele. Por que o Senhor deu mais 15 dias de vida, 15 anos de vida para ele, queridos? Glória a Deus. Porque ele começou a falar com o Senhor: Senhor, tu lembra, Senhor? Eu fui um rei, Senhor, que eu fui ali, sabe, restaurei. Eu fui ali, virei tudo no teu altar, aquela adoração que estava ali, Senhor. Então ele foi falando aquilo de bondade que ele tem feito para o Senhor. Aí antes mesmo dele, o profeta sair, ele volta de novo. Aleluia, Jesus. E quando ele volta, querido, ele fala: agora o Senhor manda falar para você que você tem mais 15 anos de vida. Aleluia, Jesus. Quem sabe, querido, você olha dentro de você. Quem sabe você olha dentro de você e você sabe que você já passou, e você sabe aquilo que você já fez na casa do Senhor. Não porque a nossa salvação não é por mérito, querido, é pela graça. Mas o rei Ezequiel me demonstra, querido, que quando você tem crédito com o Senhor, você pode virar de ladinho na perto da tua parede ali, ó, e falar com o Senhor que, irmão, a resposta está certa. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós temos certa experiência com o Senhor de várias formas, como pastor, como obreiro, como obreira, sabe? Líder da casa do Senhor. Mas muitas das vezes nós esquecemos. Muitas das vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. O povo de Israel era assim, queridos. A juventude daquela época era assim.
Mas o que me chama a atenção é que o remanescente, os anciãos aconselhavam, falavam: não, nós passamos em terra seca, meu filho. Não esquece do Deus que nós serve, não. Pode usar o costume. O costume que o Senhor colocou para nós, vamos continuar usando. Ou seja, em outra palavra, vamos continuar orando, sabe? Vamos continuar jejuando. Vamos continuar, aleluia. Vamos continuar falando do amor dele, aleluia. Porque nós sabemos de onde ele nos tirou, aleluia. Você sabe de onde que o Senhor te tirou. Eu sei de onde que o Senhor me tirou, querido, aleluia. Eu era para ser uma pessoa morta já, várias vezes. Eu já fui atirado várias vezes. Eu perdi meu dedo na bala, que dói como é que é. Sabe, não consigo nem usar alianças ciladas. Você veio com alianças ciladas, parece que o pastor não casou ainda. Não é, querido? Eu já perdi várias alianças nesse lado esquerdo. Então eu uso alianças ciladas, sabe? Aleluia, Jesus. Aí de vez em quando eu estou na peleia, luta, sabe, constantemente, eu fico olhando o meu dedo e falo: Jesus, olha da onde que o Senhor me tirou, Pai. Glória, aleluia. Um dia a pessoa que me atirou, querido, falaram para mim que ele foi embora da cidade porque ficou com medo. E a pessoa chegou e falou: vamos lá fazer o serviço. Eu falei: não, irmão, não preciso disso não. Se não fosse ele sendo usado, porque Deus, ele permite que Satanás, querido, usa as suas trevas para fazer coisa com a gente se a gente desobedecer. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu tinha tudo, querido, mas no mesmo tempo eu não tinha nada. As trevas me cobriram, me cegaram, de uma tal forma que eu não conseguia achar uma luz. Eu só andava em trevas. Eu era envolvido com tráfico na região pantaneira, e o Senhor me resgatou desse mau caminho. Sabe, mas o Senhor deixou uma marca, assim como deixou em Jacó. O Senhor deixou marca. Qual a marca que o Senhor deixou em Jacó, querido? A Bíblia fala assim que a sua coxa foi deslocada. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que cada um de nós tem uma marca da onde o Senhor nos tirou. Esse irmão, eu acho que é interessante que quando a palavra de Deus diz que quando Davi ele pecou contra o Senhor, quando o profeta ali, Natan é o nome do profeta, né? Natan. Quando o profeta Natan foi ali despertar ele do sono pecador, diz a palavra de Deus, querido, que Davi, então ele chora e se arrepende, o Senhor perdoa, diz a palavra de Deus. O Senhor, ele é rico em misericórdia, querido, para nos perdoar quando nós caímos em pecado. Quando, sabe, o Senhor, a única coisa, amado, que não passa, que não tem como passar, é a consequência. A consequência do pecado, que ela vem, ela mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Pastor, eu já me converti, eu fui perdoado. Sim, você foi perdoado, você vai morar no céu, mas a consequência lá de trás ela vai vir para a tua vida ainda. Essa aí não, irmão, isso aí não adianta. Aleluia, Jesus. Davi foi perdoado. A Bíblia fala assim, querido, que as consequências de Davi, o seu filho mais velho estrupou uma irmã, e o outro mais jovem mata o mais velho, que estrupou a irmã, e virou aquela contenda ali no meio daquela família ali, sabe? Ou seja, mas o Senhor perdoou ele. Eu quero falar para você, igreja, você pode fazer, você vai ser perdoado, mas enquanto você estiver aqui na terra, a consequência virá. Não tem como a consequência não vir, querido. Eu tenho muitas coisas do meu passado que eu recebo até hoje, sabe? Pastor, mas Jesus não perdoa? Perdoa sim, mas a consequência, meu irmão, essa é inabalável. Aleluia, Jesus, essa nem com a mala. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala assim, querido, que Jair, quando ele se prostrou ali, quando ele reconheceu dentro de si
que ele não era nada, que ele estava de frente de alguém que é o dono. Você está aqui na casa dele, de alguém que é o dono da vida. Aleluia, Jesus. Tem pessoas, irmão, tem pessoa que o Senhor despertou nessa noite, aqui nesse lugar que você está sacando. Tem pessoa que despertou em você isso, sabe? Mas o Senhor, Ele desperta para curar, irmão. Se você tiver fé, sabe, você vai ser curado nessa noite. Aleluia. Se você tiver fé, irmão, o teu sonho vai ser ressuscitado, assim como foi ressuscitado o sonho de Jair, de retomar a vida da sua filha. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero convidar você aqui na frente, em nome de Jesus. Eu quero ir mais além, não. Você que pode, você que sentiu que a palavra falou com você. Desde aquela hora que o pastor estava ministrando, a palavra falou com você. Você que sentiu, sabe, dentro da tua alma, você pode ver aqui na frente. Então você não precisa nem vir, tá? Se você não sentiu nada, não precisa nem vir. Mas se você sentiu dentro da tua alma, querido, o Senhor sacudiu você aquela hora e agora na palavra, você pode vir aqui na frente. Que o Senhor vai mudar a tua vida, a tua história vai ser mudada hoje. Aleluia, Jesus. Vai ser mudado. Eu, como ministro desta palavra, aleluia, eu profetizo na tua vida hoje que a tua vida vai ser mudada aqui nesse altar. Pode vir aqui na frente do altar, aqui em nome de Jesus. Eu não sei qual é o sangramento da onde, eu não sei se alguém o Satanás usou para sangrar a tua vida e você não conseguia sair dessa situação. Mas hoje o Senhor vai tirar todo o embaraço dessa cabecinha que você tem aí. Hoje são poucas pessoas que vieram, filho, mas poucas pessoas que precisavam ouvir essa mensagem. Aleluia, Jesus. O Senhor tratou, querido, no louvor. O Senhor tratou, aleluia, Jesus, com o pastor aqui na hora que ele estava ministrando. Agora o Senhor vem e encerra com essa palavra aqui, ó. Tem sonho que vai ser ressuscitado hoje, viu? Não se assuste. Não se assuste se os obreiros tocarem em você. Aleluia, gente. Se você cair, irmão, não é porque você vai cair até moiado, não. É porque quando a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, nós não conseguimos parar de pé. Enquanto o irmão vai louvar aí, aleluia, Jesus. Eu quero chamar os obreiros aqui na frente. Pastor Gedal, a pastora e o pastor, nosso pastor, aleluia, se puder também, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Fecha teus olhos, irmão. Pensa onde que está o problema da tua vida. Pensa na situação que vocês estão enfrentando. Pastor, eu abri a campanha, pastor, e não aconteceu nada na minha vida, mas hoje o Senhor preparou para fazer. Hoje o Senhor tem cura aqui nesse lugar. Hoje o Senhor tem libertação aqui nesse lugar. Hoje o Senhor tem salvação de alma aqui nesse lugar. Hoje tem reconcílio aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos lá, pastor. Vamos profetizar na vida desse povo em nome de Jesus. Vai lá, pastor José. Aleluia. Vai lá, pastora. Aleluia. Profetiza sem medo. Profetiza sem medo. Você é servo. Aleluia. Vocês estão vendo, aleluia, no mundo espiritual, corrente sendo quebrado. Ah, Senhor, aleluia. Assim como aquela mulher
no fruto de sangue, aleluia. Lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que estava batido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Pai, eu não esqueci. Eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava batido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei que morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai.
nada mais, Eita, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Aleluia. Esta palavra vem de encontro ao nosso coração, à nossa alma. Apenas o teu toque no Senhor te levou à cura hoje. Todas as áreas da sua vida que sangravam não sangram mais. Todas as áreas da sua vida que estavam moribundas, à beira da morte, sonhos, projetos, o Senhor está dizendo: não morre mais. E se tiver morto, pastor, Deus ressuscita sonhos, Deus ressuscita projetos, Deus muda o decreto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está mudando o decreto aqui nesta noite. Decretos de morte, decretos de maldição hoje caíram por terra. Feridas abertas hoje estão sendo cicatrizadas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Parece que o pastor Antônio estava ali fora escutando minha oração. Mas o Espírito que tomou a vida dele para pregar hoje estava lá escutando o que eu estava orando. Eu dizia como Ezequias: Deus, lembra disso? Deus, lembra daquilo? Aleluia. E daí quando eu subi aqui no altar, foi quando Deus me inspirou. A gente está fazendo aquele clamor. E no final, Deus confirma. Parecia até que estava ali escutando minha oração. Eu estava colocando aos pés do Senhor, falando: Deus, eu dei o crédito para o Senhor ainda. Olha para o teu servo. E Ele ouviu a minha oração, assim como ouviu a sua. Amém? Glória a Deus. Irmãos, domingo agora, que dia que eu falei? Domingo nós temos o último culto aqui na igreja, porque o culto não é só o dia que você vem para a igreja. Glória a Deus. glória a Deus. O último culto aqui do ano. Culto, irmão, é quando você está lá no teu banheiro, às vezes tomando banho, está cantando louvor, está dentro do carro. Quando você dobra o seu joelho em oração ao Senhor, ali você está prestando um culto. Quando você está trabalhando e a tua mente está ligada ao Senhor, falando com Deus, ali um culto. Glória a Deus. Todo crente, quem é crente por crente, cultua todo dia. Quem cultua todo dia, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não pode deixar de cultuar, não, irmão. Aqui na igreja é só um selo, é só 3 dias na semana. Tem semanas que tem mais, mas o nosso culto são todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Obreiros, mais algum recado que eu esqueci? Domingo é aniversariante, né? Domingo? É, também. Os aniversariantes do mês de dezembro, a gente vai fazer um louvorzão, vamos fazer, né, uma festa abençoada aqui. Então venham, participem, nós vamos comemorar os aniversariantes de dezembro. Tragam um prato, tragam, acho que refrigerante, tem um monte lá na geladeira. Como é que está a nossa geladeira lá? Sobrou bastante, né? Sobrou bastante refrigerante. Então traga um prato de doce ou salgado. Você que manja no doce, faz o doce. Você que sabe fazer aquela torta, aquela salgada, aquelas coisas maravilhosas, faça uma torta salgada. Amém? Amém. Estenda suas mãos na posição de receber. Nós vamos estar entregando este culto. Tudo que o Senhor falou nesta noite,
como voz profética na nossa vida. Não deixe o inimigo tentar roubar isso que foi entregue para você nesta noite, amém? Amém. Aquilo que sangrava não sangra mais, aquilo que era para morrer, que estava morto, Deus ressuscitou, pegou na mão, Deus ouviu a tua oração. Então não deixe que nenhuma situação aí fora roube a palavra da tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por este ano, por esta igreja, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Pai, nos leva em paz e segurança, nos livra de toda retaliação maligna, operando Deus, Quem impedirá? ninguém pode impedir o agir de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, glória a Ele, toda honra, toda glória, tudo é a Ele,